Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aí no nosso último dia de evento. Mais uma vez, parabenizando as meninas da organização, né? Agradecendo desde já a professora Lidiane por esse momento. Reforçamos que esse minicurso está sendo gravado, conforme dialogamos anteriormente, e aos que entrarem posterior já vai estar sendo notificado a gravação do minicurso. Vou apresentar um pouquinho a professora Lidiane, e já passo a palavra. Então, a professora Lidiane é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Marília. Bibliotecária da Universidade do Sagrado Coração, graduada em Biblioteconomia e mestre em Ciência da Informação, também pela Unesp de Marília. Lidiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcela. Estaremos juntos aí até as 14h30 no horário de Marília. À vontade, Ok, muito obrigada, viu, Marcela? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, todos que se inscreveram no minicurso. Gostaria, já iniciando, né, o minicurso sobre o assunto, fazendo uma introdução sobre o assunto. Nós iremos focar aqui nesse minicurso, né, eu irei focar a questão do gerenciamento mesmo de referências, da gestão de referências do software Mendeley, né. Ele tem uma função de rede social também, uma rede social exclusivamente de cunho acadêmico, porém, né, para a proposta do minicurso é justamente a utilização do Mendeley como um banco de dados, né, um banco de dados com as referências, com os materiais que vocês geralmente utilizam na pesquisa, certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Vou clicar aqui. Vou esperar só um momentinho aqui para carregar, porque... Bom, deixa eu ver... Vou aproveitar novamente. Vou aproveitar para reforçar aos participantes que a lista de presença já está no chat. Nós vamos encerrar ao término da oficina, ok? Todos me ouvem? Eu tive um probleminha aqui no início. Marcela, está aparecendo? Ok. Por enquanto, a sua tela abriu. Abriu. Essa é a interface principal do Mendeley, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, é a partir daqui que vocês começam a utilizar o Mendeley. Esse software, ele foi criado lá em 2008, ele teve uma versão, né, assinada por um tempo, mas depois passou a ser gratuita, né, ela é fornecido pela Elsevier, e vocês não precisam de nenhum tipo de configuração de VPN ou proxy para acessar o Mendeley, tá? Então, vocês podem fazer o download do software, utilizar as outras versões do Mendeley normalmente, tá? Sem precisar desse tipo de conexão. Então, essa é a interface principal do Mendeley. Aqui tem a opção para fazer o download do Mendeley Desktop, é esse o tipo... a versão do Mendeley que nós utilizaremos aqui.
E vocês também podem, né, a princípio, criar uma conta gratuita já aqui, dentro do Mendeley. Percebam que essa conta, ela já está vinculada a Elsevier. Então, se você tiver qualquer outra conta da Elsevier, né, da Scopus, já tiver um cadastro na Scopus, na Embase, ou qualquer uma dessas outras bases da Elsevier, basta utilizar o mesmo login, certo? Bom, aqui nós temos a versão do Mendeley navegador. Nessa versão é que vocês podem utilizar como rede social. Né? Ele tem várias funcionalidades aqui, então vocês podem conectar com seus pares, com outros pesquisadores. Tem uma opção aqui para vocês buscarem, cadastrarem no currículo, né? Buscarem vagas também dentro da área de vocês. Então, é uma ferramenta, assim, muito ampla, né, de rede social, que deve ser utilizada, né, de rede social acadêmica, no caso. Tá? E hoje o Mendeley também tem uma versão aplicativo, então vocês podem utilizar essa versão aplicativo, né, baixando na loja de aplicativos, né, do seu celular. Então, aqui, quero apresentar para vocês a versão desktop do Mendeley. Então, vocês podem baixar essa versão, lá naquela primeira página que eu mostrei, e aqui é uma interface bem intuitiva, né? Então, vocês podem utilizar aqui as principais ferramentas que vocês irão utilizar, né? Os campos, esse daqui, o File, e o Tools, né? Das ferramentas. Então, são essas que vocês irão utilizar mais. Essas ferramentas têm esses campos aqui também de acesso rápido também, que vocês devem utilizar. Na versão navegador, vocês podem adicionar também os documentos nessa versão. Aqui também tem a opção de adicionar os documentos pelo Mendeley Desktop. Lembrando também que toda vez que vocês adicionarem um documento lá na versão web, vocês precisam sincronizar aqui para conectar, para que esse documento apareça também no seu Mendeley Desktop, certo? Então, essa é a apresentação inicial do Mendeley que eu gostaria de falar para vocês, né? Só para quem ainda não conhece, alguém vai começar a utilizar o software agora, né? Então, guarde as suas credenciais, né, lá da Elsevier, para poder utilizar aqui no Mendeley, não esquecer, né, essas credenciais. E aqui nessa versão, vocês podem adicionar os documentos que já estão salvos no computador de vocês, e também vocês podem adicionar documentos, né, diretamente do navegador, tá? O Mendeley, ele tem essa opção aqui de Web Importer, essa extensão do Mendeley Web Importer. É muito fácil de adicionar essa extensão, vocês podem pesquisar até aqui no campo, né, no Google Chrome, por exemplo, essa extensão. Então, vocês podem utilizar, pesquisar essa extensão no navegador de vocês. E também no site do Mendeley, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. No Mendeley também tem a opção de vocês já instalarem a versão lá. Essa versão, ela é muito importante para vocês adicionarem os documentos que já estão aqui na web, tá? Então, por exemplo, se vocês querem adicionar uma notícia, alguma outra coisa que será importante para vocês, no caso aqui eu até escolhi da pesquisa FAPESP, com essa ferramenta web instalada, basta vocês clicarem, ele vai logar, né, aquela informação, vai carregar aquela informação, vocês irão selecionar aqui a informação, tá? Vendo, tem aqui as informações, e vão clicar aqui em adicionar, tá? Então, ele vai começar, esse material vai aparecer aqui na biblioteca, desde que vocês sincronizem esse material, tá bom? Então, essa é a extensão Web Importer, que é bem utilizada, né? Facilita bastante na utilização do Mendeley Desktop também. Outra ferramenta para vocês adicionarem os materiais aqui dentro da biblioteca é aqui pelo programa mesmo, tá bom? Então, vocês podem adicionar
os documentos individuais, vocês podem adicionar as pastas inteiras dos documentos, né, uma pasta fechada. Então, aqui vocês também têm a opção de fazer a entrada do material manualmente. Então, se vocês estão utilizando o livro impresso, por exemplo, então é só selecionar aqui o tipo de material, aqui, e aqui vocês irão inserir todas as informações necessárias. Então, o título do material, o nome dos autores, o ano, a numeração de páginas. O Mendeley dá essa opção de vocês estabelecerem umas tags, né, umas notinhas para que vocês, como se fosse campo de assunto mesmo. Essas tags, elas ficam aqui, ó. Depois eu mostro para você aqui. Pera, deixa eu mostrar. Essas tags, elas ficam aqui, ó. Então, por exemplo, as tags, todas as tags que eu for cadastrando, ele vai aparecer aqui, tá? Então, vai aparecer todos os documentos que eu listei nessa tag, tá? E aqui tem outras informações, né? São todas as informações que vocês podem ou não utilizar na hora de montar a referência do Mendeley, né? Montar as referências e montar as citações, que esse é o grande objetivo do Mendeley Desktop, né, montar as suas referências, montar as suas citações, certo? Então, aqui tem tem uma variedade de documentos, né, aqui, para vocês irem preenchendo. E aí tem a opção para adicionar os documentos, tá bom? Então, vocês podem vir aqui, ó, tem uma pastinha já selecionada com os documentos que eu quero inserir. Vocês selecionem os documentos, tá? É bem simples essa parte. Vocês podem selecionar, né, todos ou de um em um, depende mesmo aí da disponibilidade de vocês. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a opção de organização do Mendeley. Então, aqui dentro da versão aqui desktop, tanto na versão navegador também tem essa opção. Vocês podem criar a pasta com os documentos do Mendeley. Então, por exemplo, né, então, estou escrevendo um artigo para o Enancib, por exemplo, né, um evento bem importante para a gente aqui da ciência da informação. Criei a pasta, tá? Criei a pasta e dentro dessa pasta, deixo ela selecionada, venho aqui para adicionar esses documentos, certo? Seleciono, clico em abrir, percebam que é muito rápido, né, a inserção dos documentos aqui. E para vocês começarem a utilizar os documentos aqui dentro do gerenciador, é importante que os metadados de cada artigo estejam corretos, tá bom? Então, tá vendo que às vezes vem uma informação, ou vem um artigo, por exemplo, se for um material mais antigo, né, daqueles materiais que foram escaneados, por exemplo, ele não vai conseguir recuperar as informações que foram indexadas, né, na base de dados. Se for um pré-print também, às vezes é um documento muito mais recente, que ainda não foi completada a indexação na base de dados, né, da revista, né, enfim. Aí essa informação pode vir faltando, então vocês precisam sempre habilitar essa paginazinha aqui, para vocês terem acesso a essas informações da publicação e para vocês poderem editar essas informações, tá vendo? Aqui tudo é editável, vocês podem ir ajustando com as informações, podem, por exemplo, aqui, ó, vou abrir o documento, clica na opção aqui do PDF, tá? Esses documentos, como eu importei diretamente do meu computador, ele já trouxe os documentos aqui, certo? Então, eu clicando aqui nessa opção, opa, era esse outro aqui. Clicando aqui nessa opção, já me dá a possibilidade de colocar os documentos, tá? De colocar as informações. Então, aqui, por exemplo, vocês vão selecionar o tipo de documento, vão inserir o título do documento, vão inserir o título do periódico científico, o ano da publicação, volume, todas as informações que são necessárias para uma referência de artigo científico, né? Então, ele já abre aqui todas as informações necessárias de acordo com o tipo de material que eu selecionei aqui na aba dos metadados. Então, vou inserindo todas as informações,
tá? Eu não sei se vocês, se a Marcela conseguiria ver com o pessoal, se vocês querem que eu digite as informações aqui, ou só nessa, só com essa explicação já tá válido. E aí, pessoal, podem se manifestar no chat. Se vocês quiserem se manifestar no chat, né, já fazer algum tipo de pergunta. Porque ali, essa parte de inserir as informações, ela é bem intuitiva mesmo, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o livro aqui da professora Eli, por exemplo. Então, é só digitar aqui as informações. Lide. Oi. A Laudecéia está pedindo, poderia fazer um exemplo, né, por favor? Ah, sim. Então, já estou fazendo aqui. Então, aqui, eu selecionei que o material que eu estou colocando as informações aqui é um livro. A autora aqui. Minha orientadora, inclusive. E aqui o ano da publicação, tá? Então, vejam todas essas informações aqui do material, né? Para poder adicionar. Aqui vou colocar, né? Uma página para a gente não ter que ficar voltando. Aqui, essas informações aqui para fazer a referência do livro na BNT não é necessário, né? Então, aqui a gente coloca a cidade. No caso, aqui são duas editoras, se eu não me engano. São duas editoras, certo? Então, Marília. São duas cidades, no caso, né? Marília e São Paulo. Essa informação tem que constar lá. E assim, não tem nenhum botão para salvar aqui nesse espaço, é só ir colocando as informações, tá? E aqui a gente coloca, né, de acordo ali com a ordem. Oficina universitária e cultura acadêmica, já está até logado aqui. Então, esse material aqui já está com as informações cadastradas, tá vendo? Posso adicionar notas sobre esse material, porque eu posso abrir aqui o material e posso selecionar o que é importante, o que eu vou citar, por exemplo, né? Então, eu posso vir aqui, seleciono, tá? Aqui, posso adicionar também a notinha, aqui. E essa notinha vai constar aqui nesse campo de notas, ok? Bom, então, aqui foi uma forma da gente corrigir o material, né? Quando as informações vêm incorretas, né? Da base que a gente buscou, tá? Então, vão clicando aqui, ó, tá vendo essas outras informações? Se tivessem notas nesses outros materiais, eles apareceriam aqui. Aí tem, por exemplo, essa outra publicação, a gente só vai fazer uma correção para ver se tem todas as informações corretas, ó. Então, tem todas as informações aqui dos autores, tem a informação do periódico científico, o ano da publicação, volume, número, página, tá? Cidade, aqui no caso, não tem o local de publicação, tem a data aqui de acesso, o link onde está disponível, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta até esse momento,
se está com alguma dúvida em relação a essa questão de inserir os documentos mesmo dentro do Mendeley Desktop. Se alguém quiser se manifestar. Bom, por enquanto, acredito tudo tranquilo. Mas Perfeito. como você já está abrindo para processo de interação, então, assim, sim. antes fiquem à vontade, né? Está super acessível para poder ir se perguntando, interagindo, fazendo os comentários conforme a fala dela vai avançando. Tranquilo, Dani? Ok? Ok. É que as dúvidas, elas chegam na hora de utilizar o software mesmo, viu? Por isso que é bom ter a apresentação gravada. Bom, então, dando continuidade aqui ao Mendeley, né, ao software, a versão desktop, tem uma ferramenta que eu gostaria de falar com vocês, que também é muito importante, que pode ser uma ferramenta bem útil, é a criação de grupos dentro do Mendeley Desktop. Então, aqui, nessa opção, para criar grupo, você tem 3 possibilidades. Então, você pode criar um grupo público, você pode criar um grupo que permite convidados, e você pode criar um grupo privado. Né? O que acontece aqui nesses grupos? Você vai indicar aqui, vai colocar o nome do grupo, vai fazer uma descrição do grupo, vai enviar esse convite para outras pessoas que tenham, né, o cadastro, o login no Mendeley, para elas poderem acessar esses grupos. No grupo público, vocês têm a opção de compartilhar algumas informações, documentos, mas não existe muita interação. No grupo, e todo mundo pode ver o grupo, né? Todo mundo pode ter acesso a todas as informações que forem sendo disponibilizadas nesse grupo público, tá? No grupo convidado, como o próprio nome já diz, né, você pode acessar as informações desde que você tenha sido convidado pelo criador do grupo para poder fazer alguma interação dentro, para poder compartilhar documentos e etc. E o grupo privado, que eu acredito que talvez seja o mais interessante, né, nesse recurso, você pode criar um grupo de estudos, por exemplo, ou criar um grupo com pessoas que você está escrevendo um artigo em coautoria, em colaboração científica, por exemplo, e vocês podem ir compartilhando as informações ali nesse grupo, né? E você pode ir compartilhando documentos em PDF, e aí o grupo pode ir selecionando dentro desse compartilhamento, né, de PDF, vocês podem compartilhar, por exemplo, as anotações do PDF, as notas, as tags e etc. Então, é uma ferramenta que eu acho que seria bem interessante para quem realmente, né, vai utilizar bem o Mendeley aqui nesse sentido, tá bom? O que eu gostaria também de falar para vocês em relação a algumas questões sobre as versões do Mendeley, né? Eles estão fazendo uma atualização para algumas versões, então, às vezes, é muito complicado vocês adicionarem, por exemplo, a ferramenta que eu utilizo aqui, a ferramenta que a gente utiliza para fazer a conexão, a interligação do Mendeley Desktop com o editor de texto que vocês utilizam, tá? Então, o pessoal tem tido bastante dificuldade, porque eles estão migrando para uma outra ferramenta, que é o Reference Manager, e esse Reference Manager, ele elimina a necessidade de ter essa outra extensão aqui, essa outra ferramenta aqui no editor de texto. Então, a gente vai fazer com essa ferramenta mais, não diria antiga, mas é uma ferramenta mais, das versões mais anteriores,
tá? Mas a dinâmica é a mesma, é só porque também no meu editor de texto não conseguiria ter essa outra ferramenta, mais a nova, né? Eu não conseguiria utilizar as duas de maneira eficiente, digamos assim, tá bom? Então, para fazer essa configuração, essa configuração entre o Mendeley Desktop e o editor de texto que vocês irão utilizar, basta que vocês venham aqui na ferramenta Tools, tá? E coloquem aqui para instalar esse plugin, né, que eles chamam de MS Word Plugin. Clica nessa opção e ele vai, com o editor de texto fechado, por exemplo, e aí ele vai instalar aqui na aba referências, né, geralmente aqui fica na aba referências, né, conforme o editor de texto, conforme a versão, mas fica nessa aba com todas as informações, os recursos, né, as ferramentas que vocês utilizarão para construir as citações e as referências aqui dentro do Mendeley, tá? Dentro do editor de texto, perdão. Tá? Então, é só instalar aqui, bem rápido. Aqui nessa opção também vocês têm a possibilidade de instalar aquela Web Importer, né, aquela ferramenta que eu mostrei para vocês lá no início, essa daqui, essa extensão. Então, também tem essa possibilidade de fazer a instalação da Web Importer por aqui. Tá? É bem rápido, assim, né, tanto o software quanto o navegador, eles são bem rápidos na hora de processar os documentos, na hora de validar as informações. É só realmente quando acontece alguma inconsistência, alguma coisinha que vem errado, mas geralmente o software, ele é bem rápido, né, ele responde muito rápido a todas as ações, a todas as funções, certo? Então, eu instalei aqui as ferramentas que eu irei utilizar do Mendeley, tá? No Mendeley, no editor de texto. E aqui tem alguns exemplos de tipos de referências, né? De tipos de citação e referências que a gente pode utilizar, né? Então, o Mendeley, ele possibilita, né? A gente vai inserir diversos tipos de citação aqui. A citação indireta de diferentes, não, né, de vários trabalhos aqui, dentro da mesma sentença. A citação direta, a citação do autor no texto. Então, temos essas possibilidades aqui para utilizar, para inserir as citações. Um detalhe bem importante é em relação às normas, né? O tipo de referência e o tipo de citação que vocês irão utilizar. O Mendeley, ele dá essa nomenclatura, né, de estilos. Então, são estilos bibliográficos. Tem milhares de estilos. Então, se vocês clicarem aqui, deixa eu voltar só um minutinho. Aqui já tem um estilo bibliográfico, né, de ABNT, que eu selecionei. Mas se vocês tiverem um estilo específico de alguma revista, de algum periódico científico, né, que às vezes eles disponibilizam, vocês clicam aqui, More Styles. Essa opção, ela também está disponível aqui no Mendeley, tá? Diretamente no desktop. Aqui em View. Aí aqui em Citation Style, vocês têm a opção aqui de More Styles. Tá, então, aqui tem a lista de todos os estilos bibliográficos, né, que estão instalados no meu Mendeley, né, no meu desktop. Aqui tem as opções para vocês pesquisarem mais estilos bibliográficos. Então, o estilo bibliográfico que eu quero, sei lá, da revista Science, não está aqui. Vamos ver se... deixa eu ver. Estou tendo uma inconsistênciazinha aqui no meu software, gente. Só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só atualizar aqui certinho. Essas coisas acontecem. Volta aqui. Vamos fazer a busca. Vamos ver se ele não está me permitindo fazer essa busca, gente. Não
Deve ser algum tipo de configuração aqui, tá? Mas a forma para vocês buscarem mais estilos bibliográficos é aqui nessa segunda opção em Citation Style, Get More Styles. Vocês irão clicar nessa opção, vão digitar, vão pesquisar, e vai aparecer uma lista com todas os estilos bibliográficos referentes àquele termo, tá? E aí basta só clicar em cima e vai aparecer a opção de instalar, para instalar esse novo estilo bibliográfico, tá bom? Aqui na minha lista dos instalados, por exemplo, tem algumas variações da BNT, tá bom? Então, quando vocês forem pesquisar, por exemplo, um novo estilo bibliográfico da BNT, percebam, procurem, né, verificar a data de atualização, né? A BNT, ela teve uma atualização em 2018, então tem muitos estilos bibliográficos aqui dentro do Mendeley, né, dentro dessa opção Get More Styles, que estão desatualizadas, tá? Então, procure uma mais recente, procure uma mais atualizada, para poder fazer aqui a configuração, a utilização do estilo bibliográfico correto, tá? Para não usar nenhum estilo bibliográfico anterior à alteração dessa norma, ok? Marcelo, eu gostaria de ver com o pessoal se tem alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de falar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, alguma participação? Acredito que, por enquanto, tudo tranquilo, Lid. Ah, ótimo, então. Eu vou aproveitar, lembrando que o link da lista de presença já está no chat, todo mundo já preencheu. Certo? Posso dar continuidade? Pode, Lid, tranquilamente. As manifestações do chat fazem sentido. A Beatriz até pontuou que acredita que na hora de usar é que vai surgir maiores dúvidas. Tranquilo. Isso, exatamente. Bom, então aqui para inserir as citações e as referências, né, voltando ao editor de texto, tá, a gente vai utilizar primeiramente aqui essa opção aqui, Insert Citation. Aí ele já aparece aqui, ó, o campozinho de busca do Mendeley, então vocês podem buscar por autor, por título, por ano, tá? Caso vocês tenham um volume muito grande de informações, de documentos, né? Às vezes fica difícil aqui achar o documento, às vezes são muitos documentos de um mesmo autor, por exemplo, né? Então, vamos supor que seja um documento do Glenzel, só que eu não lembro qual, ó, tá vendo? Tem vários aqui com esse autor. Então, eu posso clicar aqui na opção Go to Mendeley, que aqui ele vai aparecer, né? Vai abrir o aplicativo, o software, e aí eu posso selecionar qual material, né, dentro das pastas eu quero citar, tá bom? Então, por exemplo, neste primeiro exemplo, eu quero citar esse segundo documento aqui que tem como coautor o Glenzel. Então, clico aqui em cima, e aí aqui tem as opções, ó, para citar. Clico para citar. Bom, aí já aparece aqui na citação, no texto, né, a citação, o nome dos autores, a identificação dos autores desse material, tá? Dessa citação. Certo? Então, aqui já fica o exemplo, né, da citação indireta. Tá? Agora, vamos imaginar que eu estou citando vários autores, né, sobre um tema, né, sobre um assunto ali, que eles concordam entre si, enfim. Então, vou citar vários referentes teóricos,
Então, eu clico aqui na opção Insert Citation, e dessa vez vou pesquisar aqui mesmo, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que seja, vamos ver se daqui ciência da informação, eu acho que é, pode ser esse daqui, por exemplo. Então, aqui achei o autor, já clico em cima, só confirmo aqui, que é esse autor mesmo, o ano, ok. Já apareceu um dos autores. Tá. Então, um dos documentos que eu citei. Agora, eu preciso citar um outro documento. Então, eu clico aqui novamente e escrevo aqui o sobrenome do autor, por exemplo, tá? Aqui são só exemplos, tá, gente? Não está nem relacionado muito com o texto, tá bom? Então, selecionei aqui a outra autora que eu quero, clico OK, tá bom? Aqui não está certo, obviamente, né? Não está certo essa citação entre os autores. Então, o que eu faço? Eu seleciono, né, toda a citação, toda a sentença, e venho aqui nessa opção aqui, Merge Citations. Clico em cima, e ele já junta essas citações, tá bom? As citações desses dois documentos. Ok? Ok, Lídia, só um minutinho. Já que você autorizou fazer as intervenções, Sim. a Laudeceia tem uma pergunta. Eu vou pedir para a Laudeceia abrir o microfone e fazer. Gostaria, Laudeceia? Pode ficar à vontade. Ah, sim, da citação direta eu já vou fazer. Tá. Já vou fazer um exemplo da citação direta. Beleza, Lid. Era só para tirar essa dúvida aí. Obrigada, Lau. Bom, aí tem essa opção, né, Merge Citation, então já juntei as citações aqui do material. E aqui o que a Laudiceia acabou de comentar, né, da citação direta. A citação direta tem um truquezinho para a gente inserir, né? Então, deixo aqui o cursor, venho aqui em Insert Citation, por exemplo, e venho e seleciono o autor. Pode ser, acho que o Zins mesmo, de novo. Quando aparecer o autor, aqui, acho que assim fica melhor até para todo mundo visualizar. Quando aparecer o autor, eu simplesmente clico aqui em backspace, né? Clico aqui para separar, para apagar, no sentido de apagar, tá? Essa parte que fica selecionada. E aqui ele dá essas opções aqui de inserir a numeração de página. Aliás, tem outras informações aqui também, tá? Então, por exemplo, se for uma obra volumada, alguma coisa assim, de informação que a gente precisa adicionar a referência, a citação, a gente coloca. Então, já selecionei aqui o autor e vamos supor que essa informação está lá na página 25. Coloquei a informação, cliquei em OK. Então, aqui na citação direta, já tenho o sobrenome do autor, o ano e a numeração de página, né? Que deve conter obrigatoriamente na citação direta, certo? Se vocês quiserem, eu posso repetir essa parte, mas é bem simples mesmo, né? Tá? É só inserir, coloca o nome do autor, por exemplo, aqui. Apago essa parte, apago o ponto e vírgula e vai abrir essa janelinha para eu adicionar as informações, ok? Agora, se eu for fazer uma citação do autor no texto, né? Se eu for fazer a citação aqui diretamente do autor no texto, conforme a gente, na escrita, a gente fala muito, segundo, conforme, né? Nas palavras de, por exemplo, né, que a gente quer deixar mais próximo do texto, né, a linguagem. Então, a gente vai utilizar, tem essa opção de colocar o nome do autor, mas primeiro a gente vai colocar o nome aqui do autor que a gente está querendo citar, tá? Então, vamos com os índios mesmo que já estamos utilizando aqui. Tá? Então, esse é o autor que eu estou citando. Venho aqui em Insert Citation, procuro o nome do material, né, o autor, pelo autor, faço novamente
aquele clique, né, de apagar e apagar o ponto e vírgula, e coloco aqui, ó, para suprimir o nome do autor, certo? Clico em OK e vai aparecer aqui o ano. Da mesma forma, se fosse uma citação direta, né, eu faria a mesma coisa. Venho aqui, digito o nome do autor, clico aqui separando, coloco a numeração de página e coloco para suprimir o nome desse autor e vai aparecer aqui o ano e a página da publicação, né, do texto, da citação, no caso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até essa parte? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, ótimo, o Heitor disse que está tentando baixar o Mendeley. Realmente, só na hora de fazer a inserção, né, das referências e citações e alimentar mesmo o software com os documentos, é que a gente percebe as dificuldades, né? Por fim, gente, aqui já inseri as citações, já inseri aqui todas as citações do meu trabalho, tá? Do meu artigo, por exemplo, na revista que eu quero submeter, né? De acordo com o estilo bibliográfico. Agora, eu preciso inserir as referências do material, tá? Para inserir as referências... Marcela. Oi, Marcela. Oi, Marcela. Eu posso passar a fala aqui para a Admeire? Pode falar. Admeire, por favor, abra o seu microfone. A professora Lidiane permitiu fazer as intervenções no momento, então estamos aqui. Acho que você pode fazer sua pergunta. Oi, Lid, tudo bom? Oi, Adi, quanto tempo? Tudo bem? Que saudade. Saudade mesmo. Lid, eu tenho uma pergunta. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasadinha. Eu não vi se para fazer o cadastro no Elsev eu preciso ter o e-mail da Unesp ou se eu posso ter o meu e-mail pessoal, porque eu fiz a conta no Medline, acho que era em 2013. E eu não sei se eu consigo utilizar a mesma conta de 2013 com aqueles arquivos que eu tinha agora, porque agora eu fiz um novo cadastro aqui, eu fiz que nem o Heitor, eu estou instalando aqui para mim usando, então eu fiz um cadastro novo com o e-mail da Unesp, mas você sabe me dizer se eu usar o cadastro antigo de um e-mail sem ser da Unesp, eu consigo acessar? Obrigada, e muito bom te rever, mesmo que virtualmente. Sim, realmente, muitas saudades, Admeire. Então, Adi, eu falei no início mesmo para o pessoal, que assim, não precisa, né, ter o vínculo institucional para utilizar o Mendeley, você pode usar o seu e-mail anterior, né, se for também do seu desejo de recuperar os documentos que você já tinha alimentado anteriormente, né, eu, por exemplo, uso o meu e-mail pessoal no Mendeley, e esse é a única coisa que eu preciso reiterar, é que, por exemplo, se você tiver um cadastro na Scopus, qualquer outro cadastro da Elsevier, na Embase, qualquer outra base de dados assim da Elsevier, você utiliza o mesmo login e senha, tá? É o mesmo e-mail que você utiliza nas bases de dados da Elsevier. Então é isso. Tá? No final, no fim das contas, o Mendeley ele é totalmente gratuito. Eu só não sei se em 2013 ele já tinha essa versão, quando ele foi para o Elsevier, eu não sei se teve esse compartilhamento de informações, né? Essa questão mais técnica, né? Não sei se eles passaram, né, os usuários, né, as informações dos usuários anteriores, né? Eu também não sei, porque não era da Elsevier. Falei Elsevier, né? Não, mas a gente mesmo. Mas obrigada, viu, Lídia? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Desculpa, eu cheguei atrasada por causa do fuso horário. Eu fiz confusão aqui. Imagina, completamente normal, né? Você, do outro lado do mundo, com certeza,
tem esses probleminhas. Mas, assim, qualquer dúvida também, eu vou deixar meu contato no final com a Marcela. Você tem meu contato também, né? Então, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, assim, para mim também. Acho que você tem meu telefone ainda. Então, qualquer coisa, você manda ali um WhatsApp. Aí Obrigada. de nada, Adi. Aí tem outra pergunta da Lid, Beatriz. vou passar o nome para Beatriz. Bia, Tá. fazer a pergunta, por favor, para o nosso processo de interação. Ok, ela está sem microfone. Eu vou ler então Tá. ela. Né? Lid, você só usa o Mandler no sentido de já ter ficado tão automático ou algumas coisas acaba fazendo manualmente? Será que ela está perguntando em relação à citação e referência, nesse sentido mais biblioteconômico, ou no sentido mesmo de. Sim. Não, eu dificilmente uso o Mendeley, para falar a verdade, como para citação e referência. Né? Então, como eu já tenho, né, tem aquela questão do trabalho no dia a dia, então eu acabo fazendo manualmente. O que eu acho mais interessante do Mendeley é a questão de armazenamento dos documentos, né? A questão dele gerir, né, os PDFs lá dentro, todos os documentos, vocês terem a opção, né, de guardar os documentos em pastas, a parte de organização. Por exemplo, se vocês, por exemplo, forem fazer uma seleção de documentos na Scopus, né? Então, selecionar vários documentos, vocês querem guardar os referentes desses documentos, o Mendeley, ele é ótimo nesse sentido, tá? Para armazenar essas informações, né? Principalmente eu que sou da área da bibliometria, isso ajuda bastante o Mendeley nesse sentido. Agora, para as citações e referências, é mais no automático mesmo. Tá? Tem os outros softwares, outros gerenciadores de referência que facilitam bastante também, todos eles têm essa interface bem intuitiva, né? Então tem o Zotero, tem o EndNote, né, que é da Web of Science. Então são softwares muito bons que vocês podem utilizar também, tá? Mas eu acho que dentre todos esses três, eu gosto mais do Mendeley, tá? Na hora da utilização, eu acho ele muito mais fácil, principalmente porque tem essa questão de algumas atualizações, né, de melhoramentos dentro do próprio software nesse sentido. Sim, são bem parecidos. Eu acho que o pessoal, a equipe técnica do Mendeley hoje está investindo mais no Mendeley como rede social, tá? Porque eu acredito que futuramente o software ele acabe sendo usado mais assim para pesquisadores mesmo, fique num uso mais restrito e as pessoas utilizam mais mesmo coisas que estão disponíveis na rede, né? Não uma coisa que você vai baixar no computador, aí você vai ter que baixar em outro computador, caso você utilize computadores diferentes, aí vai utilizar o computador da instituição, né? Aí vai ter que baixar o Mendeley no computador da instituição, enfim, para minimizar, né, esses caminhos de senha, eles estão investindo bastante na versão navegador, na versão rede social, enfim. Bom, eu acho que por enquanto não tem, assim, tem outro comentário aqui da Laudceia. Isso, eu vou comentar essa parte da alteração do estilo bibliográfico. Sim, tem a versão online do Mendeley, a versão navegador. Eu vou só mostrar um pouquinho também como é essa versão. Deixa eu ver. Marcela, tudo bem eu retornar agora? Só para dar continuidade?
Sim, perfeito. Ah, tá. Eu vou dar só continuidade nessas últimas questões. Tem aqui o que ficou faltando, né, no editor de texto para inserir as referências do material, né, as referências do arquivo aqui que nós utilizamos, né, que a gente inseriu aí citações. Para vocês inserirem as referências ao final do trabalho, ao final do texto, é só utilizar essa ferramenta aqui, Insert Bibliography, tá? E aqui, por eu ter feito uma instalação depois, ele está aparecendo essa opção aqui de converter arquivo. Mas, geralmente, ele aparece normal, tá? Ele já aparece com as informações direto da bibliografia, das referências. Aqui, como vocês podem perceber, ele vai captar todas as informações que estão lá, que estão cadastradas no Mendeley Desktop, tá? São aquelas informações, os metadados do Mendeley. Então, por exemplo, eu utilizei essa norma aqui da BNT, da Universidade de São Paulo. Essa daqui é uma norma que está completa. Então, por exemplo, ela vai incluir todos os nomes dos autores, os primeiros nomes completos dos autores. Vocês podem utilizar outras normas, que, por exemplo, está na forma abreviada, aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, autoria abreviada, só que eu não sei se essa daqui está atualizada, tá, para fazer alteração aqui. Tá? Então, tem essas outras opções, outros estilos, caso vocês queiram utilizar a forma mais abreviada, né? Aqui eu acho mais interessante a gente saber, né, quem são os autores, os primeiros nomes. Então, eu sempre uso mais essa outra forma aqui, a forma completa. Então, aqui já tem toda a referência, né, o nome dos autores, o título do material, o nome da revista, o local de publicação. Ó, percebam que às vezes acontecem umas inconsistências, né? Porque esse ponto L aqui, ponto deveria estar minúsculo em itálico, e nenhum dos dois ficou certo, porque o software ele é suscetível a esses pequenos erros, né? Ele tem essas inconsistências mesmo de dados. O dado pode até estar cadastrado lá corretamente dentro do software, mas por uma coisa ou outra acaba vindo um errinho, tá? Mas a sequência de informações aqui está correta, tá vendo? Só tá faltando aqui, ó, nesse último faltou a data de acesso, provavelmente está faltando essa informação lá no meu banco de dados, né, lá nos meus metadados, no caso. Deixa eu ver, deixa eu só verificar aqui. Cadê? Deixa eu procurar essa publicação para ver se é isso mesmo. Opa. Ele não achou meu documento aqui para eu verificar, porque se estiver faltando a informação de data de acesso, ele não vai aparecer mesmo lá na lista de referências, ok? Bom, como a Laodiceia tinha comentado aí, a principal vantagem do Mendeley é a alteração dos estilos bibliográficos. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar um estilo bibliográfico da I3E, por exemplo, eu coloco aqui. E ele vai fazer essa alteração. Deixa eu ver se ele está demorando um pouquinho para responder aqui. Mas, vamos ver, deixa eu colocar aqui, Marcelo. Ele teve uma inconsistência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o Mendeley Desktop e vou entrar novamente, tá? Para ver se foi algum probleminha, assim, de atualização, tá bom? Só para a gente fazer essa alteração ali
Tá vendo? Quando os documentos são duplicados, ele vai aparecendo algumas informações. Se eles estiverem duplicados na mesma pasta, vai aparecer algumas informações, alguns alertas do próprio software, tá? No sentido de fazer a exclusão, de não deixar o documento duplicado, tá? Dentro da mesma pasta. Claro, porque um documento ele pode estar incluído em várias pastas ali. Deixa eu só esperar aqui. Carregamento. Lid, enquanto carrega, porque eu acho que você não consegue ver o chat, a Laodiceia comentou, olha, não tem problema. Mostrando onde a gente faz, acredito que já é suficiente. Sim, porque é aquela questão mesmo do software ter essas inconsistências mesmo, gente. Como eu ainda estou usando a versão anterior ali dos plugins do Word, ele ainda está dando esses probleminhas. Mas, realmente, para fazer a troca do estilo bibliográfico, é simplesmente vir aqui e trocar o estilo, tá? Ele vai aparecer aqui uma informação e vocês só clicam para cancelar. Dá até para pedir uma ajuda aqui para a equipe técnica, né? Mas eles não vão responder agora, provavelmente. Mas é essa sequência de informações que eu gostaria de mostrar para vocês mesmo, da alteração dos estilos, de inserir as citações, de inserir as referências, de inserir os documentos dentro do software, tá bom? Outra coisa que acho que foi o Heitor que perguntou sobre a versão web, né? Isso. Sobre a versão web. A versão navegador. Então, a versão navegador, o que eu sugiro que você faça primeiro, né? Não sei se você já tem algum cadastro da Elsevier, né, de login e senha, mas se você não tiver, você cria um cadastro aqui, ó. Tá? Você vai criar a conta, aqui com e-mail, senha, você vai colocar a instituição que você está vinculado, mas essa é só uma informação que eu acho que para eles, para constarem, né, no banco de dados deles. Você vai colocar a sua área de interesse, né, o seu cargo profissional, enfim. Então, tem todas essas informações que você vai colocar aqui, e aí ele já vai validar o seu cadastro como rede social, que é esse daqui, essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Nessa versão aqui, tem o feed de notícias, então ele vai ver as minhas preferências, né? No momento que eu fiz o cadastro, coloquei que eu era da ciência da informação, então ele vai puxar todas os possíveis materiais que são do meu interesse, tá? E aqui tem a library, né, a biblioteca, com os documentos que eu inseri aqui, tanto que eu insiro aqui no Mendeley Desktop, tá? Ele vai demorar um pouquinho para abrir, tá sincronizando as informações aqui, não sei se vocês podem perceber, tá? E aí, aqui tem todas as informações que estão lá. Então, por exemplo, tem aqui as opções de documentos, né, de todas as referências, os documentos que foram recentemente adicionados, os que foram recentemente lidos, os favoritos. Aqui tem as pastas que eu criei lá na minha versão desktop, tá vendo? É a mesma. Até essa última pasta que eu coloquei aqui para o curso mesmo, né, para o mini curso, já tá liberado aqui, tá? Então, eu clicando, vai aparecer aqui todas as informações, tá, do documento. Aí, aqui aparece, assim como lá, tá vendo? Assim como no desktop aparece aqui as informações da publicação,
tá? Anotações, caso tenha anotações, notas, tá? Só que, por exemplo, nessa opção, ainda não dá para vincular, para adicionar no editor de texto as referências e citações. Mas, se vocês quiserem utilizar essa versão aqui como realmente gestor de documentos, né, como gestor de materiais, gerenciador mesmo de materiais, de referencial bibliográfico, ele já está aqui, tá bom? Então, tem todas essas, tem as opções de filtro aqui, tem aqui os grupos, então tem todas as informações aqui. E aqui é o resto, né, gente? Então, aqui o resto de todas as informações do Mendeley como rede social. Tem essa parte aqui que é recentemente nova, que é a parte dos... Deixa eu voltar aqui, que eu cliquei antes. Aqui. Tem essas opções aqui para você cadastrar um currículo, para você cadastrar que você está à procura de vagas, por exemplo, né, dentro da sua área. Tem a opção também de busca por financiamento de pesquisa, tá? Eu não sei como funcionaria isso, né, mas tem essas opções, não sei, nunca fiz uso dessas opções para buscar financiamento, né, de pesquisa, mas são todas as opções que ele dá aqui dentro da versão navegador. Por isso que eu falo que a equipe, né, do Mendeley, né, a equipe técnica, ela tem investido mesmo nessa versão aqui, nessa versão navegador. A versão desktop, eu acho que provavelmente, em algum momento, vai deixar, assim, de existir, digamos assim. Ver. Bom, Marcela, se alguém tiver mais alguma pergunta, né? A gente pode abrir para maiores dúvidas. Ah, A Bia se posicionou agora no chat, né? uhum. A Bia está sem, lembrei, o microfone, vamos lá. Existe interação entre os pesquisadores? Por exemplo, compartilhar pastas ou algo do tipo? Sim, existem. Então, ali naquela opção da versão navegador, vocês podem ir adicionando pessoas à sua rede, né? E ele até vai sugerir a própria versão navegador vai sugerir os pares, né? Os pares de pesquisa que você pode seguir ou não, tá? Essa opção que você pode utilizar ali na versão navegador. Na versão desktop, eu só vou retomar aqui. Na versão desktop, vocês podem criar o grupo, né? Grupos aqui onde vocês irão compartilhar. Vocês podem. Né, o que você pode fazer, ô Beatriz, é criar, por exemplo, se for o caso, né, um grupo privado, onde vocês podem compartilhar informações, podem compartilhar documentos, né, podem fazer todo tipo de interação sem que outras pessoas vejam essa interação. Se você cria um grupo público, ele vai ficar visível aqui dentro. Deixa eu voltar aqui. Dentro aqui de grupos, tá? Dentro dessa pasta aqui de grupos, perdão. Dentro deste campo de grupos aqui na versão navegador. Então, se você criar um grupo e ele for público, outras pessoas vão poder ter acesso, vão poder abrir, vão ver o que vocês estão discutindo, né? Vai ser como se fosse um fórum, digamos assim, né? Mas eles não vão poder interagir. Se for aquele grupo com convidados, é um grupo mais ou menos aberto, né? Então, quem for convidado pode interagir, mas todo mundo pode ter acesso às informações que estão sendo discutidas lá, mas não a documentos, tá? Nessas duas versões não tem compartilhamento de documentos, só na versão privada que existe esse compartilhamento de documentos, de pastas, enfim. Cadê?
Lígia, eu acho que vou pegar, então, carona com a sua fala, por curiosidade. Se Uhum. de passe documentos, há a possibilidade de fazer simultaneamente o mesmo documento várias pessoas? Sim, sim, você pode deixar, por exemplo, aqui no campo de notas, tem a opção, é porque não tem nenhuma informação, nenhum dentro aqui do grupo, mas, por exemplo, se você fizer alguma nota aqui, alguma interação, alguma coisa aqui, você pode deixar validado para que as outras pessoas vejam, para que as outras pessoas, os outros. Pessoal, Acabei de consultar vocês para ver se ela... Ah, ok. Então, acho que ela deu uma quedinha de... Deu uma para mim queda. travou também. Travou? Travou. Deixa eu chamar ela aqui. Acredito que ela voltou. Tá oscilando ainda a internet dela. Vamos aguardar. A internet dela caiu. É tudo bem se a gente esperar uns minutinhos. Acredito que logo ela vai fazer contato aqui no WhatsApp. A gente pode esperar uns 3 minutinhos, tudo bem para todo mundo. Se precisar, a gente pode dar os 3 minutos finais. Faz parte do novo normal. Obrigada. Marcelo, só um minutinho. A minha conexão caiu aqui por um momento, então não sei se eu terminei de responder a sua pergunta, não sei o que aconteceu. Sim, você parou na parte em que você respondeu, mostrou que é possível a gente grafar o texto e fazer o diálogo ali no mesmo texto. Ah, sim. O que eu queria complementar é que, por exemplo, né, se tivesse a opção de ter um editor de texto para compartilhar as informações, para escrever o texto ali na íntegra, seria perfeito, né? Mas infelizmente não tem, tem só a opção mesmo de compartilhar as anotações ali, as tags dentro do documento. Seria quase um sonho, né? A gente poder É, nossa, o mesmo facilitaria documento. muito. Sim, sim. Talvez, ó, fique uma sugestão aí. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto no chat não. Ainda temos aí uns quase 30 minutinhos, né? Se alguém quiser comentar, falar, Uhum, sim. na verdade, aproveitar a oportunidade para a gente poder conhecer a ferramenta que está, tem tudo para otimizar a nossa vida enquanto pesquisadores, né? Sim, A gente tem aí de dialogar com a professora Lidiane e trazer, agregar esse tipo de conhecimento para a nossa pesquisa, aliás, para a nossa vida. eu vou deixar meu e-mail aqui no chat também, caso vocês. Como aconteceu comigo, da questão do plugin do Word não funcionar, não dar certo, né? Então, tem alguns macetes que a gente vai utilizando para poder tirar essas inconsistências, né? Para poder solucionar essas inconsistências do gerenciador mesmo. Principalmente, às vezes, as versões, por exemplo, versão 2010, a versão 365 do Word, a última versão, ele não permite mais esse plugin aqui direto do Mendeley Desktop, tá? Tem que fazer tem que colocar a partir lá do site deles essa
hora que vocês forem fazer a conexão com o plugin, essa configuração do plugin, vai aparecer um campinho aqui dizendo que tem o erro, tá? E aí vocês têm a opção, aí vai abrir uma outra opção para vocês configurarem manualmente pelo navegador, certo? Assim, e outra coisa importante, acho que para ser mencionada sobre a versão navegador, é que nos navegadores, por exemplo, o Safari e o Internet Explorer, ele não funciona muito bem, tá? Na verdade, no Safari ele não funciona mesmo. Então, né, optem, assim, pelos mais tradicionais, né? O Google Chrome, Mozilla, outra coisa, essa ferramenta Web Importer aqui, ela também não funciona no Safari nem no Internet Explorer, por exemplo. Então, não adianta fazer instalação nesses softwares, porque não vão funcionar, tá bom? Não vai funcionar. Ok? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Legal que aí quando a gente for fazer uso da ferramenta, vai todo mundo Exatamente. Podem mandar e-mail, entre em contato. fazendo. Entre em contato. Eu acho bem interessante a utilização desses gerenciadores, né? Escolham, assim, o que for mais, assim, né, mais intuitivo, né? Tem gente que prefere utilizar mesmo o Zotero ou o EndNote, às vezes você faz mais pesquisas ali dentro da Web of Science, por exemplo, fica mais fácil, embora todos eles tenham compatibilidade, né, com essas bases de enviar os documentos, né? Muitas vezes você entra dentro de uma plataforma. Não, a maioria das bases de dados tem já um campozinho lá para o Mendeley para vocês enviarem o documento já lá para o Mendeley, para a biblioteca do Mendeley, por exemplo, para a biblioteca do EndNote, tá? Deixa eu ler aqui a pergunta da Beatriz. Lídia, desculpa se você já comentou sobre, mas o Mendeley tem alguma opção de relatório bibliométrico? Armazenar as referências dentro da sua interface, mas de relatório bibliométrico eu nunca tive acesso, a não ser que seja alguma nova técnica que já colocaram algum novo botão, mas dentro dessa versão desktop não tem. Vamos ver futuramente, né? Talvez na versão web seja mais possível. Eu acho que é isso. Alguém mais? Todos? Não? Acho que não. Bom, eu vou agradecer, assim, imensamente a Lidiane, muito, 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 por essa tarde maravilhosa, início de tarde maravilhosa, né, de ouvi-la e aprender, né, certeza que quando nós estivermos fazendo, a gente vai Com certeza. fazer contato com vocês, é muito tranquilo, né, e é bom que você bem aberta, né, e acessível. A gente agradece. Sim, podem entrar em contato, por favor. A gente agradece, assim, imensamente, Lidy, essa disponibilidade sua, né? Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a organização, né, por essa possibilidade aqui de mostrar um pouquinho sobre essas ferramentas. Bom, a todos os nossos participantes desse mini curso, agradeço também, né? Vocês, alguns a gente já estávamos ontem e agora novamente. A todos eu agradeço. Lembrando que nós temos nós temos a palestra de encerramento, né, daqui a pouquinho. Eu vou parar a nossa gravação com os nossos agradecimentos.